dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Êxodo, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Amém. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre agir com a força do próprio braço. A gente percebe exatamente isso aqui, que Moisés, ele vai agir aqui com a força do próprio braço. Ele se sente condoído com a situação dos seus irmãos hebreus, percebe que a lida deles era dura, né? E como eles eram espancados, eles eram maltratados. E em determinado momento que ele vê aqui um egípcio espancando um dos hebreus, ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém e quer fazer, né, uma vingança, e mata o egípcio e esconde na areia. Só que depois ele achou que ninguém estava vendo, como sempre, né? Às vezes a gente faz as coisas escondido, né? De Deus, escondido. A gente pensa que faz escondido, né? De Deus, mas sempre tem alguém olhando, alguém vendo, né? Mesmo quando não tem uma pessoa, tem Deus, né, que está vendo. Deus sempre vê tudo que a gente faz. E aqui tinha uma pessoa, e esse homem viu, e quando ele foi chamar a atenção dele, ele falou: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés então teve medo, e ele pensou: tudo foi descoberto já. E realmente depois tudo veio, né, a ser descoberto, e o próprio faraó quis até matá-lo, e por isso ele teve que fugir. A gente sabe que ele fugiu e ele ficou muitos anos, né, foragido. Então, sempre quando você agir na força do seu braço, você pode ter certeza que você terá sérias consequências. Precisamos pensar antes de falar e precisamos pensar antes de agir. Quantas vezes sofremos, né, consequências de atitudes nossas prematuras, precipitadas, que geram tantos conflitos, tantas confusões e muitas vezes gera até morte, não é mesmo? A gente vê também na vida do patriarca lá, do Abraão, né, e de Sara, como aconteceu dela precipitar em relação a querer ter aquele filho da promessa antes da hora e acabou tendo Ismael e toda aquela confusão. Projeto precipitado não é projeto de Deus. O projeto de Deus é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Então a gente precisa saber disso e a gente precisa deixar Deus agir. Pare de ficar dando uma mãozinha para Deus. Pare de ficar querendo controlar as coisas, querendo ir atrás, falar, fazer do seu jeito, do seu modo. É melhor você se submeter. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Se submeta aos meus desejos, se submeta à minha vontade, se submeta ao meu tratamento, porque eu tenho algo bom para você, eu tenho algo melhor para você. Se você agir por você mesmo, você vai ter resultado da tua ação, das suas ações, e os resultados dessas ações serão o quê? Serão coisas negativas, ruins. A palavra de Deus fala que aquele que planta na carne colhe corrupção. E foi isso aqui que Moisés colheu corrupção, colheu problema, colheu medo, colheu dificuldade, colheu que teve que fugir, teve que se esconder, e foi todo um sofrimento que ele passou por causa dessa atitude dele precipitada, prematura. Ele não tinha que agir dessa forma, não é mesmo? Será que Deus não estava vendo a dor dos hebreus? Será que Deus não se levantaria a favor do seu povo, como se levantou mesmo mais tarde? Inclusive Deus o levanta mais tarde como libertador. Mas nós precisamos entender que nós temos que fazer as coisas direcionadas por Deus. As coisas precisam serem direcionadas por Deus. Ele é quem tem que falar o que nós devemos fazer, de que forma devemos fazer, que hora devemos fazer. Não é da forma que a gente quer, da maneira que a gente pensa, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é assim. Todas essas atitudes têm sérias consequências e nós pagamos muito caro pelo preço disso. Então pense nisso e antes de agir, pergunte para Deus se essa atitude que você está tendo, ela vem do Senhor. Foi Ele que te direcionou? Foi Ele que te orientou? Se foi, faça. Se não foi, não faça. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.